nosso programa, que normalmente está levando até vocês festas, eventos, inaugurações, levando entretenimento, tem também o objetivo de levar muita informação, né? E um dos quadros que nós mantemos aqui é o quadro com o Dr. Jorge Tadeu, Pílulas de Saúde, onde ele nos dá muita orientação a respeito do home care. Dr. Jorge Tadeu, que é especialista nessa área, home care, que para quem não sabe, é o sistema em que as pessoas ficam internadas, mas dentro de casa, né? Perto da sua família, com cuidados aí, aproveitando a tecnologia, os avanços da saúde e agregando também todo o carinho da família. O Dr. Jorge Tadeu mensalmente está aqui conosco, abordando temas diferentes e cuidados que nós podemos ter com os pacientes, e hoje, mais uma vez, ele está aqui conosco. Vamos ver. Olá, Pedro. Olá, amigos. Mais uma vez é um prazer estar aqui para discutir um pouquinho sobre saúde e sobre métodos que podem promover mais segurança e muito mais qualidade de vida às pessoas que necessitam de algum tipo de assistência, seja temporária ou definitiva. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a administração segura de medicamentos. Nós temos que nos atentar a alguns passos que garantem a segurança total desta administração. Serviços de saúde que são qualificados e que trabalham com processos de alta performance de segurança já utilizam esse tipo de metodologia e a gente pode muito bem utilizar em casa. Então eu vou passar uma dica que é uma metodologia bastante prática e didática, que são os chamados 6 certos na administração de medicamentos. Então, o que são os 6 certos? São você utilizar de uma metodologia em que você faz 6 pequenas perguntas que garantem a segurança daquela administração. Então, a primeira é o paciente certo, a segunda é o medicamento certo, a terceira é a via de administração certa, a quarta é a dose certa, a quinta o horário certo e a sexta a validade certa. Então, eu tenho que me atentar se o medicamento é para aquele paciente. Mas como, Jorge, para aquele paciente? Bom, veja bem, às vezes nós temos mais de uma pessoa doente em casa. Por exemplo, quantos de nós não temos o avô e a avó, ou mesmo o pai e a mãe mais idosos? Um tem diabetes e o outro tem pressão alta. Eu tenho que dar o remédio de diabetes para o diabético e o de pressão alta para o hipertenso. Se eu trocar, eu estou literalmente errando o paciente. Por consequência, o medicamento certo. Então eu localizei que o paciente tem que receber um medicamento para diabetes, então eu tenho que usar o medicamento correto para a utilização naquele paciente. Uma boa dica é sempre isso estar devidamente preparado de forma antecipada. Então, a pessoa que cuida de um ou de mais pessoas que dependam de uma boa organização para a administração dos medicamentos, comprou o medicamento, já organiza ou em pequenos potes ou numa caixa com divisórias, deixando tudo etiquetadinho. Quanto mais organizado você tiver, menor o risco de uma administração equivocada de um medicamento que não é para aquela pessoa. Então, seja na forma de potinhos ou de uma caixa com divisórias, sempre bom você ter essa organização para ter a garantia de que o medicamento está correto para aquele paciente. A via correta, por exemplo, nós podemos falar no caso de um diabetes, o paciente toma um comprimido para diabetes, que ele vai tomar ou pela boca ou por uma sonda, né? Ou insulina, que tem que ser injetada por via subcutânea. Então eu tenho que saber a via de administração correta. Se é um medicamento que a pessoa vai deglutir, eu tenho que dar um pouquinho de água ou de suco para ajudar na deglutição. Se é um medicamento que eu vou administrar por sonda ou por uma gastrostomia, eu tenho que macerar, dissolver aquele comprimido e diluir com água para poder administrar pela sonda. Então tudo isso, esse momento da via correta é extremamente importante para que o medicamento que já foi confirmado que foi para o paciente correto, que foi o medicamento correto, ele entre de fato no organismo do paciente. E aí vem
a quarta pergunta, que é a dose correta. Então, aquele medicamento é um comprimido, ou são 2 comprimidos, ou se é uma insulina, quantas unidades de insulina eu vou medir lá na seringuinha ou na caneta para poder aplicar a dose correta, pela via correta, com o medicamento correto, no paciente correto. A quinta pergunta, o horário. Então eu tenho lá uma organização, um cronograma do dia, principalmente para aqueles pacientes, aquelas pessoas que necessitam, que têm muitos medicamentos, que eu tenho que organizar rigorosamente os horários. Existem várias formas, pode ser desde uma tabelinha impressa, guardada lá, plastificada para poder organizar isso, até mesmo relógios. Existem aparelhinhos hoje em dia que tocam vários despertadores em vários horários, avisando da administração do medicamento. Ou mesmo aquelas caixinhas que tem lá, os encaixezinhos com vários horários, para lembrar do horário correto para você usar o medicamento. Lembrando que atrasos pequenos não comprometem a eficiência do medicamento. Os medicamentos, eles têm uma concentração dentro do organismo, o que permite que, se eu atrasar porque eu estou dando uma refeição, ou o paciente está tomando um banho, ou naquele momento ele estava dormindo, eu posso atrasar um pouquinho o medicamento sem comprometer a segurança e eficiência do tratamento. É óbvio que eu esquecer por 1 dia, 2 dias, com certeza vai impactar na eficácia, mas não um esquecimento de um atraso de minutos ou de menos de 1 hora. E por fim, sempre atentar para a validade do medicamento. Os medicamentos, por uma determinação do Ministério da Saúde, todos eles têm prazo de validade impressos nas suas embalagens, e nós devemos seguir rigorosamente para não corrermos o risco de usarmos um medicamento cujo efeito está comprometido pelo prazo de validade vencido. Esse último tópico é um tópico questionável, com certeza aos que são curiosos na internet podem encontrar N artigos discutindo essa questão da real validade dos medicamentos, mas aí é um assunto para outro momento. O importante é sempre confirmarmos se o medicamento está sendo administrado dentro do seu prazo de validade, na dose correta, com a via de administração correta e principalmente para a pessoa certa. Garantidos esses 6 passos, você tem muito mais segurança na administração e no cuidado às pessoas que têm alguma dependência para receber os seus medicamentos. É isso. Muito obrigado e nos vemos em breve.